Eu estou falando dos milagres da Guerra dos 6 Dias. Olá, eu sou Davi Almescani e sejam muito bem-vindos ao canal Viva Israel. Com esse primeiro vídeo, nós começamos uma série de produções especiais para tratar de um dos assuntos mais discutidos por quem se interessa por Israel, pelo país Israel. Segundo os relatos bíblicos, a vida do povo hebreu nas terras de Israel foi marcada constantemente por intervenções divinas. Esses milagres ajudaram os israelitas a vencerem batalhas há cerca de 3.000 anos. Com o passar dos séculos, muita coisa mudou. Há quase 80 anos, os judeus voltaram para a terra natal e um Estado próprio foi formado com a ajuda da ONU. Mas desde 1948, países vizinhos passaram a enxergar a nova nação como um inimigo e não demorou para os primeiros conflitos começarem. Em menos de 20 anos, Israel participou de 3 grandes guerras e, mesmo com um exército em menor número, venceu todas elas. A mais importante aconteceu em 1967, onde muitas pessoas afirmam ter havido intervenções divinas, e é desse assunto que vamos tratar. Antes de contar os casos mais misteriosos, vou dar um breve panorama desta guerra. Motivados pela destruição de Israel e posse de recursos naturais, os vizinhos Egito, Jordânia e Síria se uniram contra o Estado judeu. Ao todo, os árabes tinham 600.000 soldados nas fronteiras para apenas 260.000 israelenses. Com medo de uma invasão, Israel fez um ataque surpresa e destruiu a força aérea do Egito. Isso foi numa segunda-feira, 5 de junho. A guerra terminaria 132 horas depois, no sábado, dia 10 de junho. Durante os 6 dias de conflito, Israel conquistou todo o deserto do Sinai, dominou a cidade de Jerusalém Oriental, a região da atual Cisjordânia e as colinas do Golã na Síria. Como resultado, o vencedor improvável passou de 20.000 km² de território para mais de 102.000. Será que foi apenas estratégia militar e bravura ou algo que não compreendemos ajudou nessa vitória? Mesmo 50 anos depois, não faltam relatos, dos dois lados do conflito, que narram algo sobrenatural em favor dos israelenses. Rendições em massa, fugas sem motivo, aparições que salvaram vidas de soldados, entre outros mistérios inexplicáveis. Estou convencido de que houve intervenção divina na Guerra dos 6 Dias. Comparando os dois exércitos, o seu tamanho, o número de soldados e comparando também o impressionante maquinário, você vê que era impossível isso ter acontecido sem uma ajuda externa. Israel era uma nação contra um mar de estados árabes. Parecia que iríamos perder e deixar de ser uma nação entre nações. Quando vencemos, especialmente quando liberamos a cidade sagrada de Jerusalém, não tínhamos a menor dúvida que essa era mesmo uma guerra, uma vitória projetada por Deus. Vários acontecimentos da Guerra dos 6 Dias são muito difíceis de explicar. Parecem pertencer mais a um âmbito sobrenatural do que natural. Sempre pareciam estar atuando a favor de Israel. Separei 2 casos bem conhecidos entre os veteranos da guerra. No primeiro, a história é contada por um oficial da unidade de blindados que avançava em território inimigo. Era noite e a visibilidade entre as dunas do deserto não era das melhores. Em um momento ela observou uma chama no caminho deles e avisou o comandante que desviasse de rota. Mesmo sem ver nada daquilo, o comandante decidiu mudar de direção, sendo seguido por todo o comboio. Apenas um dos carros seguiu na pista em que estavam e logo em seguida explodiu numa grande bola de fogo. Naquele momento perceberam que o carro entrou num campo minado e que a visão da mulher salvou a vida daquele grupo. O jipe que continuou no caminho tinha entrado num campo minado dos egípcios. A outra história é mais surpreendente ainda e confirmada por soldados egípcios. Outro grande milagre aconteceu no Sinai. Quando um soldado israelense se perdeu de sua unidade e ficou sozinho, viu uma unidade militar com centenas de egípcios. Quando os egípcios viram o soldado, ergueram as mãos e andaram até ele prontos para serem aprisionados. Ele ficou surpreso, não acreditava no que via, mas os levou como prisioneiros. Sua unidade ficou chocada, eles não podiam acreditar que um soldado israelense sozinho, levando atrás de si milhares de soldados egípcios, de mãos erguidas, prontos para serem presos. Então eles levaram os soldados presos, e depois interrogaram os oficiais egípcios. O que houve? Como se renderam a único soldado israelense? E eles responderam: ele não estava sozinho.
Junto dele haviam milhares e milhares de anjos com armas em suas mãos, prontos para atirar, e eles disseram: estamos prontos para lutar contra soldados israelenses, mas não estamos preparados para lutar contra os anjos de Deus. Israel é um milagre, e como Deus aparece nos campos de batalha e na história de 4.000 anos é um milagre. Na batalha que levou à Guerra dos 6 Dias na fronteira de Israel com a Síria. Fui muito ferido durante uma batalha longa e muito difícil. Um tanque me atropelou, então eu fiquei estirado no chão, quase morto. Eu só tinha minutos de vida. Centenas de soldados sírios vieram das montanhas e me cercaram. Dos meus últimos instantes de vida, podia ouvi-los carregando as armas para me matar. Quando estavam prontos para atirar, deram as costas e voltaram rápido para as montanhas. No mesmo instante, eu vi uma luz imensa me cobrir de todos os lados e ouvi a voz de Deus falando com o meu coração. Você não vai morrer aqui, Salomão. Então seja forte, eu estou com você. Poucos instantes depois, os soldados israelenses me levaram para o hospital. Um fato inusitado ocorreu poucas semanas depois. Observadores das Nações Unidas que acompanharam a batalha entre os sírios e a minha unidade vieram me encorajar e disseram: nós perguntamos aos oficiais árabes que comandaram a batalha contra a sua unidade, por que não atiraram no oficial israelense quando tiveram a chance? E eles responderam: não podemos matá-lo, porque quando estávamos prontos para atirar, de repente, apareceram milhares de anjos. Nós os vimos com os nossos próprios olhos, e a única coisa que podíamos fazer era nos virar e correr rápido de volta para as montanhas. O Deus dos judeus queria esse soldado israelense vivo. Há quem acredite que esses milagres ajudaram Israel a vencer a guerra e há quem duvide. Mas o fato é que todas as chances seriam que um único país não desse conta de tantos inimigos atacando ao mesmo tempo. Eram cerca de 10 soldados árabes para cada soldado israelense. Mesmo assim, após os 6 dias de guerra foram contabilizados 18.000 mortes do Egito, Jordânia e Síria, contra apenas 766 de Israel. No próximo vídeo vou mostrar mais histórias dos milagres que mudaram o destino da Guerra dos 6 Dias e o futuro de Israel. Então por hoje é só, meus amigos. Obrigado por ter assistido o vídeo e até o próximo capítulo.